Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre educação. Mais precisamente sobre a política de educação do governo Bolsonaro. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, caso não subscreveu o canal ainda, subscreva, partilhe nas redes sociais, não se esqueça de dar o seu like e de ativar as notificações. Vamos então ao tema de hoje. Quando Bolsonaro entrou em campanha, uma das coisas que era recorrente na sua campanha era a ideia de acabar com a ideologia do PT. Era a ideia de que a ideologia estava em toda a parte e era preciso acabar com toda a ideologia. Uma vez chegado ao poder, a questão é, foi isso que ele fez? É isso que de facto ele está a fazer? Ele está de facto a acabar com toda a ideologia do PT. O problema é que ele se propunha, pelo menos era isso que ele apresentava, acabar com toda a ideologia. E não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que ele está basicamente a substituir a ideologia do PT pela sua ideologia. E eu ponho aqui a sua ideologia em parte porque eu sinceramente não consegui ainda compreender qual é a ideologia do Bolsonaro. Porque, por um lado, ele tem no governo pessoas liberais em que claramente ele não é um liberal. Por outro lado, tem pessoas conservadoras e aí sim ele se apresenta como uma pessoa conservadora, mas existe muita incoerência, existe muita contradição dentro do governo Bolsonaro. Mas vamos nos focar então sobre a questão da educação. Na educação, que é um dos setores que está a ser claramente controlado, quer por uma política neoliberal, quer por uma ala chamada olavistas, que, quanto a mim, tem no seu objetivo principal destruir o sistema de ensino no Brasil, pura e simplesmente, e eu vou explicar porquê, não vou me limitar, como nunca faço, a fazer esse tipo de acusações sem apresentar baseado em quê que eu cheguei a essa conclusão, mas vamos ver. Primeiro, o Ministro da Educação resolveu cortar 30% em algumas universidades, sobretudo nas áreas de letras, da área de humanas. No entanto, isto não ia ter um impacto muito significativo, pelo simples facto de que as áreas de humanas já são, por natureza, das áreas em que têm menores custos. É o chamado ensino de papel e lápis. Portanto, em termos de recursos, não tem necessidade de grandes recursos. Por isso, em termos de custos, já por si só, não tem um peso de custos muito elevados. Mas, derivado à crítica que suscitou, até porque o objetivo, e isso ficou claro para toda a gente, de se focar nessa área, é por entender que nessa área a esquerda era mais forte, a crítica ao governo era mais forte, portanto, havia ali um forte componente político em atacar essa área. Então, como é que se resolve? Bom, então resolve-se cortando tudo. E agora vamos ver onde é que estão um conjunto de contradições. Primeiro, o Bolsonaro, durante a campanha e durante o governo, um dos aspectos recorrentes era que o PT tinha-se focado apenas no ensino superior, desprezado o ensino básico e médio, e que era aí que ele se ia focar. No entanto, com este corte generalizado, não foi cortado só as universidades, também foi cortado verbas e de forma significativa para o ensino médio e secundário, portanto, o ensino básico. Então, automaticamente, essa ideia de se focar nessa área ruiu completamente, porque não se pode dizer, por um lado, que se vai focar a atenção numa área do ensino e a primeira coisa que se faz é o corte de verbas. Agora, vejamos, o argumento que é usado é que não há dinheiro no orçamento e que é preciso cortar. Primeiro, desde logo, é preciso pensar o seguinte: não existe nenhum exemplo no mundo de um país que tenha evoluído, que tenha progredido, sem um forte investimento na educação. Inclusivamente, um forte investimento em momentos de crise. Países que estavam em situação de pobreza, que através de um forte investimento na educação, saiu dessa condição e muito rapidamente. Um dos casos mais recentes, há muitos outros, por exemplo, no caso dos países nórdicos, por exemplo, mas um dos casos mais recentes, por exemplo, é da Coreia do Sul, que na década de 80 era um país extremamente pobre e que resolveu investir fortemente na educação, na formação, e hoje é um país
com economia extremamente pujante, com um nível de vida extremamente elevado. Enfim, é como toda a gente sabe, a Coreia é hoje um dos exemplos a nível mundial de país que fez a aposta certa. Não existe nenhum exemplo no mundo de um país que tenha conseguido evoluir sem uma aposta na educação. Então, reparem, se os liberais defendem que é preciso, que a teoria deles, toda aquela teoria neoliberal, é no sentido de aumentar o progresso, aumentar o nível de vida, aumentar a renda, através de uma economia mais pujante, não faz sentido um desinvestimento na educação. Mas, por outro lado, o que é que eles dizem é que o Brasil até gasta demais na educação em relação a outros países. Em percentagem do PIB, o Brasil é um dos países que mais gasta sem ter resultado. Então, como é que se resolve isso? É cortando. Mas vamos ver, realmente é assim que se deve fazer? É assim que se deve, pura e simplesmente, cortar-se de uma forma sem critério absolutamente nenhum? Vamos supor que você na sua casa chega à conclusão que está a gastar demais e que é preciso descobrir aonde é que está a gastar demais e corrigir. Você vai fazer, primeiro, aonde é que eu estou a gastar demais e aonde é que eu posso cortar. Você não vai cortar em primeiro lugar quando chega à conclusão, por exemplo, que você está a gastar demais, por exemplo, em tabaco, está a gastar demais, por exemplo, no cafezinho. Você não vai priorizar cortar, por exemplo, no material escolar dos seus filhos. Você não vai priorizar cortar na alimentação. Você vai cortar em todos esses supérfluos que você pode perfeitamente viver sem ele, e inclusivamente neste caso com vantagem, porque além de poupar dinheiro, você melhora a sua saúde. Isso é o racional. Basicamente, em relação às escolas, ou seja, qualquer atividade em que tenha um componente de gestão forte, é exatamente isso que se deve fazer. Meus amigos, nós estamos a gastar demais, os resultados em relação aos gastos não estão a corresponder. Eu quero saber aonde é que está a haver esse excesso de gastos. Aonde é que é possível racionalizar os gastos. Para isso, o que é que eu tenho o direito de impor, porque sou eu que estou a dar o dinheiro? Eu quero saber, eu quero obter um relatório, sei lá, mensal, trimestral, semestral, seja o que for, para onde é que os dinheiros estão a ser gastos, quais são os resultados, para ver aonde se pode cortar. E só a partir daí, então, aquelas universidades cujo resultado não corresponde ao dinheiro que lá está a ser investido, então aí sim vamos cortar aqui. Por exemplo, vamos supor que uma universidade se queixa que, por exemplo, falta dinheiro para a infraestrutura, por exemplo, que está a haver problemas de salas, de infiltração de água, e ao mesmo tempo gasta sei lá, milhares ou milhões de reais em organização, por exemplo, de eventos que não traz nenhum retorno, ou festas, por exemplo. Faz algum sentido isso? É evidente que não. Vai-se cortar então ali para se resolver o problema estrutural. Não se vai, por simplesmente, injetar-se mais dinheiro. Isso é racionalidade. No entanto, há uma forma também extremamente eficiente de se conseguir, inclusivamente, fazer com que o Estado poupe ainda muito mais, com um resultado ainda melhor, com as universidades ainda recebendo mais recursos. Como? Simplesmente acabando com essa ideia de que o ensino deve ser gratuito para todos. Sobretudo a nível universitário. E porquê que eu defendo isso? Porque, como nós sabemos, são as famílias com maiores posses que têm a possibilidade de dar aos seus filhos, desde o ensino básico até o ensino secundário, colocá-los nas melhores escolas. E são normalmente esses alunos que têm a possibilidade de ir para as melhores escolas federais. O que é que seria racional fazer-se de forma a que as universidades não só tenham mais dinheiro para investir, consigam obter mais resultados? Era, por exemplo, as faculdades apresentavam um orçamento de quanto é que a previsão de gastos, o que é que pretende fazer, quais são as previsões de gastos para cada uma, em termos da universidade e cada uma das faculdades. A partir daí, era atribuído um valor de uma mensalidade para cada aluno. Vamos supor que, no entrar na universidade, chegava-se à conclusão que o gasto de cada aluno fosse de 5.000 reais.
Então a mensalidade havia de ser 5.000 reais para toda a gente. Agora, aonde é que entra o Estado? O Estado entra em como? Primeiro, esta família tem condições de pagar os 5.000 reais, o rendimento dela permite-lhe pagar os 5.000 reais, então ela vai pagar os 5.000 reais. Esta família não tem condições de pagar os 5.000 reais, mas tem condições de pagar 1.000 reais. Então o Estado entra com 4.000 e a família entra com 1.000 reais. Esta família nem 1.000 reais pode, no máximo pode pagar 500 reais. Então o Estado entra com 4.500, a família entra com 500 reais. Mas tem este estudante que não tem condições de entrar absolutamente com nada. Muito pelo contrário. Ele precisa, inclusivamente, de ter um apoio do Estado até para transporte, para alojamento. Então o Estado não só entra com 5.000 reais para a universidade, como eventualmente pode entrar com mais algum dinheiro para o estudante, por exemplo, para fazer face, por exemplo, alojamento, alimentação, deslocação. Com isso, não só vai ser permitido mais gente ter acesso à faculdade, a universidade vai ter acesso para todo, a universidade vai ter muito mais recursos, porque ela vai ter acesso a todo o recurso que entendeu ser necessário, porque todos esses valores seriam sempre feitos com base num orçamento, e um orçamento que teria que ser entregue ao Ministério da Educação para analisar e para ver se de facto faz sentido aquele orçamento. A partir daí é fixado um valor da mensalidade por aluno e isso seria feito dessa forma. Com isso, não só o corte, e aqui o corte entre aspas, do Estado seria muito maior do que os 30%, eventualmente poderia chegar até aos 50%, como para os alunos seria ainda melhor, porque eles, além de ter um ensino gratuito, muitos deles passariam a ter, inclusivamente, o ensino subsidiado, naqueles que não podem, não têm condições de pagar nada, aqueles que só não têm condições de pagar apenas a mensalidade, o Estado pagaria apenas a mensalidade, mas aqueles que têm condições de pagar tudo, pagaria tudo. Então o Estado já não tinha necessidade de financiar a 100% as universidades. Além disso, as universidades poderiam fazer parcerias com o setor privado, por exemplo. Eu tenho uma universidade em que elas têm faculdade, por exemplo, em que ela tem uma determinada área em que há setores, por exemplo, da indústria naquela região, que têm interesse naquela área. Tem interesse, por exemplo, em empregar alguns alunos que venham a sair dali. Por que não criar uma parceria com essas empresas? Não só, e essa parceria seria extremamente positiva, porque ia permitir aos alunos ter um acesso não só ao ensino dentro da faculdade, mas dentro das próprias empresas, colaborarem com as empresas e, eventualmente, saindo da faculdade, ter o seu emprego garantido. E as empresas, por seu lado, poderiam, por exemplo, financiar uma parte daquela faculdade. Com isso, por exemplo, seria possível até baixar o valor das mensalidades. Ou seja, o que está aqui em causa não é uma questão de cortar recursos, pura e simplesmente. Há formas de se fazer isso com vantagens. E isto que eu estou a falar em relação ao ensino superior poderia-se aplicar em relação ao ensino médio também. Em relação, inclusivamente, ao infantário. Por exemplo, todo o sistema de ensino, uma vez que os recursos, o Brasil não tem condições, não tem recursos suficientes neste momento para financiar a 100% e de forma 100% gratuita para toda a gente o ensino, por que não alterar-se a lei de forma que quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, não paga, quem pode pagar uma parte, paga uma parte. Enfim, é possível racionalizar-se o ensino, tornar o ensino acessível para toda a gente, inclusivamente reduzindo os gastos com racionalidade. Então, porquê é que não se faz isso? Não se faz isso porquê? Porque as pessoas não têm competência para isso? Que essas pessoas que lá estão não têm capacidade para fazer essa análise simples que eu acabei de fazer aqui? Não. Isso não se faz porque o objetivo é acabar com o ensino público. E o porquê que eu digo que é acabar com o ensino público? Não só porque várias pessoas que defendem o modelo neoliberal, inclusive aquelas que lá estão, vêm defendendo a ideia de que é necessário acabar com o ensino público, é necessário cada vez mais o ensino ser privado, como o que é que elas dizem? Que o Estado deveria
passar a financiar o ensino privado. Portanto, o Estado, em vez de abrir universidades, abrir escolas, isso seria entregue ao setor privado e o Estado iria subsidiar esse ensino. Mas agora vejamos a falta de racionalidade nisto, quer dizer, racionalidade na perspectiva deles, porque o objetivo deles é claramente de beneficiar um grupos de pessoas que têm interesse nesse mercado, porque veem nesse mercado um potencial muito grande de ganhar dinheiro, e o objetivo daquelas pessoas que lá estão é sobretudo isso, fazer com que essas pessoas possam ganhar mais dinheiro, sem nenhuma preocupação com os custos que isso vai ter para o Estado. Essa ideia de que eles estão preocupados com o Estado, isso é uma falácia. O que eles estão é preocupados com aumentar o lucro, quer do setor financeiro, quer do setor privado, nos quais eles, inclusivamente, saindo do governo, poderão ter interesse direto, quer diretamente tendo participações nesses setores, quer de uma forma indireta, através daquilo que poderão vir a receber por parte dessas instituições que evidentemente estão a funcionar como um lobby no sentido de conseguir isso. Agora vamos ver a irracionalidade em termos económicos dessa política. Como vocês sabem, é um princípio do capitalismo que as empresas privadas têm como objetivo o lucro, a maximização do lucro. Ora bem, se o objetivo é a maximização do lucro, essas entidades privadas que iriam passar, portanto, dos sistemas de ensino privado, a preocupação deles, primeira, ia ser com obter mais lucro. Depois, ao nível secundário, que o ensino fosse de qualidade, porque tendo qualidade eles podiam atrair mais alunos, cobrar a mensalidade mais altas, porque a concorrência para a escola era melhor, mas sempre visando a maximização do lucro. O que quer dizer que se o Estado fosse financiar, por exemplo, as famílias que não têm condições de pagar, fosse financiar a 100%, o que é que ia acontecer? É que o Estado não só ia ter que financiar o custo do aluno, como o lucro dessas entidades. Porque se o custo do aluno é, por exemplo, 5.000 reais, é evidente que ninguém vai investir num projeto qualquer, sabendo que pode ter, tendo pessoas que têm muito dinheiro para fazer isso, elas podem obter uma renda significativa de forma 100% passiva. Basta comprar, por exemplo, títulos de tesouro, comprar ações de empresas estáveis, elas conseguem ter um lucro significativo e sem fazer nenhum esforço ganharem bastante. Então, se elas vão investir no ensino, é porque elas querem ganhar muito mais do que aquilo que o sistema, do que aquilo de uma forma passiva poderiam ganhar. O Estado passaria a estar a financiar isso. Por exemplo, como eu ia dizendo, um aluno que, por exemplo, tem um custo de 5.000 reais, vamos supor que essa entidade quer ter um lucro de 100% com esse aluno, por exemplo, vai passar a cobrar uma propina de 10.000 reais. E o Estado, que, tendo as suas próprias escolas, financiaria em 5.000, agora vai ter que passar a financiar a 10.000 reais. Claro que depois ia chegar uma altura em que os custos para o Estado iam aumentar e iam aparecer justificações. Não é possível continuar a financiar o sistema de ensino para todos. Então aí o ensino ia cair numa situação elitista em que só as famílias que têm condições de pagar aos seus filhos para estudar iam ter condições de dar acesso ao ensino aos seus filhos. Portanto, só aquelas pessoas que tivessem a felicidade de nascer numa família com posses iam ter acesso ao sistema de ensino. E aqui cai mais uma vez por terra a ideia da meritocracia, porque, como eu tenho dito por diversas vezes nos meus vídeos, não existe nenhum mérito em nascer-se em família rica. Portanto, a meritocracia aí basearia-se apenas nisso. Você teve o mérito de nascer, e aqui mérito entre aspas, porque não existe, como eu disse, nenhum mérito nisso, você teve o mérito de nascer numa família rica, por isso você vai ter acesso ao melhor sistema de ensino. Você teve o demérito de nascer numa família pobre, você vai ter que se contentar com viver a vida que já vive os seus pais, ou ainda pior. Bem, eu acho que este vídeo foi suficiente para esclarecer essa situação, para deixar bem claro toda a falácia que é a política educativa do governo Bolsonaro,
para deitar por terra toda essa falácia desse neoliberalismo que pretende transmitir uma ideia de bondade quando não existe bondade nenhuma na cabeça dessa gente. A única coisa que elas pensam é como poderão melhorar a vida delas próprias, independentemente das consequências para o país e para a população. O único foco delas é no seu interesse pessoal e, portanto, eu acho que este vídeo permitiu esclarecer isso. Então ficam por aqui, sempre lembrando, dê o seu like, partilhe este vídeo nas redes sociais, não se esqueça de ativar as notificações e se não subscreveu o canal, subscreva, porque como já viu, aqui fala-se de política, fala-se de todos os temas aqui que se fala-se com racionalidade e não me limito aqui a fazer denúncias vazias, sempre com justificação. E mais uma coisa, é muito importante que você deixe o seu comentário, dê a sua opinião, porque eu cá estarei para responder. E eu tenho a certeza que entre as pessoas que assistem o canal e aquelas que poderão assistir, muitas pessoas têm ideias tão boas ou melhores do que as minhas. Inclusivamente, pessoas capazes de me fazer mudar de opinião em relação a algum tema, e eu não terei nenhum problema em fazê-lo, desde que elas me convençam que a ideia delas, a proposta delas é melhor do que a minha. Se isso acontecer, eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião, muito pelo contrário. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.